Nessa partezinha. Meu, bem peso, só que a coloração tá bem forte, hein? Bem forte. Não parece com ouro baixo não, parece um ouro bem alto. Tá. Olha que bonito o brilho. Ui, Tá isso bem aqui marcado daqui é aqui, boa. ó, tem marcas de batida. Será 24K? Tava chorando porque eu demorei de dar um pouquinho Se eu enquanto eu ligava aqui a tiver câmera do celular. de ouro, daqui a pouco, quando eu terminar a caçada, eu faço o teste já pra vocês. Se não, Vixe, onde aqui é boa! se tiver aqui, eu mostro os achados aqui já, lá no carro, assim que eu terminar. Mas, certeza, saiu ourinho. Comprovação no final, mas é quase certeza. Vamos continuar. Nossa, jogou ele daqui. Já uma prata e um ourinho, já show de bola. Valeu demais a caçadinha, velho. Deixa eu dar mais uma conferida aqui, deixar o GoPro ligado, muitas. Aqui, ó, lá, tá jogando as coisas, ó. Mas tem muito lixo, né? Vou colocar aqui. Vixe, papai, aqui já aqui é boa, viu? Logo, logo vai estar lá no Viu, site. viu, 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 Aqui, viu, ó, viu, 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 um viu, cabo viu. sem stick, fibra de carbono, ele divide no meio. Como eu normalmente só É uma separo a machucada de parte papai, é? centralizada aqui, Para dar mais água. já, essa parte eu coloquei um parafuso fixo, mas pode colocar um parafuso borboleta, que nem eu estou colocando aqui. Ele tem o encaixe certo, aí eu estou utilizando esse parafuso borboleta, é muito fácil de colocar e tirar. Só Então. colocar aqui, cadê? Colocou aqui, aí pega a borboletinha. Borboletinha. Travou. Já tá leve, leve, muito mais leve que o cabo de alumínio que eu usava anteriormente. Esse daqui tem um acabamento muito bonito, tudo certinho. A entrada também para o desculpe, pelo menos o monstrique aqui é certinho, é justo, cabe perfeitamente. Tem uma tampinha, pode retirar essa tampinha para fazer outra coisa, colocar um suporte para colocar GoPro, alguma coisa, ou se quiser deixar fixo, só passar uma cola, travar a tampinha e Quem é, botar papai? o telescópio aqui perfeito. É o leve bebê comedor de e jaca, é? resistente. Novidade da Adventure X. O sinal está oscilando bastante, 20, 40. Vamos ver o que é, né? Eu peço desculpa pelo vento que já aumentou bastante, mais forte. Uma coisa não está aqui, ó. Coisa pequena às vezes que oscila assim. Ó, tá aqui, ó. Opa, opa, na ponta da frente, ó. Ó. Ai não, caiu. Caramba, aqui, ó. Peguei. Nossa, meu. Aí sim, olha. Ah, não, mas não é. Eu sei que era. Correntinha de prata, meu. É uma corrente isso aqui? Corrente que eu digo assim, é um colar. É muito estranho. Tem 2 elos gigantes, um pedaço de corrente mais, um pouco mais larga aqui. Aqui é assim a corrente, ó. Que estranha essa corrente, meu. Nunca vi uma corrente assim. Nossa. Que susto. Tem 2 sustos já, hein.
uma corrente dourada e uma corrente É, papai, a jaquinha tá boa, é? e peixe também, que nem na primeira. Peixe assim, difícil ser de corrente, um metal assim mais valioso. E mais bacana, vai aqui, Que jaquinha boa, vai papai. sair o ourinho, vai Que sair jaquinha boa. caçar mais um pouco e Não é, papai? dar uma descansada e voltar. Sinal mais claro, esse sinal forte, ó. Tá mais forte também, tá mais fixo, 24, 23. Vamos ver. Tá aqui. Aí, ó. Nossa, aí sim, eu senti um peso ali, hein? Ó o barulho, ó o barulho. Aí sim, meu. Dei peso. Tem peso. Essa jaquinha tá boa, papai? Tá, papai? Caramba. Tem muito peso. Essa jaquinha tá boa. É aliança. Meu, é platina da Tiffany. Ali, ó, Tiffany CO PT 950. Meu, olha o tamanho dessa aliança, meu. Olha isso. Que pesada, que pesado. Ixi, papai, que jaca boa. Essa dia rendeu. Poucos achados, bastante lacre, mas saiu um prata, ouro e agora tá um platina. Caramba, peso, pesado, hein? E o bacana é ter Tiffany. Top! Aí sim! 30, oscilando um pouquinho. Ai, pra 40, 50. Tampa, será? Nossa, o relógio, meu, ó. Nossa, mas já tá bem velho isso daqui. Hein? Olha isso. Que marca é? T-Sports. Vê se que jaca boa. T-Sports, não conheço não. É bacana o relógio. Vou lavar aqui. Faz uma moedinha, ó. Oh, pouquinho, mas rendeu. Acabou de sair uma colher aqui. Colherzinha de stainless. Velhinha, de caminho pro carro, saiu ela. Bom pessoal, vamos encerrando mais uma caçadinha. Mas antes de tudo, vamos conferir os achados. Esses são os achados dessa aventura. Eu estou fazendo a gravação aqui dentro do carro por causa do vento. Mas vamos lá. Aqui o óculos, sem as hastes dele. Uma corrente de aço prateada e uma corrente de aço dourada. Tem bem susto. Nossa, uma tem aqui. Não é esse. Vai sair um brinco de Ju. Esse daqui, eu também estou achando tão bem. Vai limpar. Aí saiu algumas moedinhas. Um presentinho. Aí esse anel de aço. Tem os anel de vermelho aqui. Aí o anel de prata bonito. Esse. Aí outro pratinho.